pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios de reported speech, só que de várias situações, com perguntas afirmativas, negativas e N situações, tá? Bom, antes de tudo, se você não sabe o que é o reported speech, eu aconselho você pesquisar sobre o tema para depois fazer os exercícios aqui comigo, pegar as explicações, tá? Treinar o assunto, ok? Mas fica aí a sugestão. Então, são 8 exercícios e eu vou colocar na descrição cada exercício, né, o tempo exato e do que se trata, né? Se é uma situação de positiva, negativa, pergunta e por aí vai, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida específica, né, algum tema específico, né, eu tenho dúvida como que se faz o report de speech em perguntas. Você já pode pular para o exemplo que eu faço com perguntas, tá? Então, facilita a sua vida aí, né? Beleza? Recado dado, vamos começar. Qual destas formas está correta se usada por uma pessoa que narra um acontecimento? Então, o que ele quer? Ele quer que o report de speech, narrar um acontecimento. Então, pode ser eu, pode ser outra pessoa, pode ser um terceiro. Então, por aí vai. Então, vamos lá. Lembrando, então, vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Bom, resposta correta aqui no caso, letra C, tá? Por que letra C? Porque tudo tem que estar um tempo anterior, né? Então, nunca você vai encontrar. Acho que eu posso fazer essa afirmação. Nunca você vai encontrar um report de speech no presente e no futuro simples, tá? Ou no futuro contínuo, ou no going to, né? Então, essas estruturas, esses tempos verbais não são usados para fazer o report de speech, porque você sempre tem que voltar a um tempo anterior, né? Então, por isso, sempre passado, passado perfeito, present perfect e por aí vai, tá? Então, é isso, ok? Bom, então, ó, thought, pensar, né? Passado de think, thought. O would, ele serve para voltar ao passado do will, né? Então, will, né? Presente, futuro simples, né? O would, ele volta um tempo anterior ao will, tá? Had gone, que é o passado perfeito, né? O past perfect, tá? Então, auxiliar had mais o verbo principal no particípio. Então, perceba que aqui tudo aqui se referencia ao passado. Todos os verbos aqui estão no passado. Alguns no passado simples e o outro no passado mais tardio, né? Mais anterior. Não sei se eu posso dizer assim. Por isso, tá? Então, resposta correta, letra C. Bom, vamos lá pular para a segunda. Fuveste de novo, né? Então, qual é a forma indireta correspondente à forma direta? The teacher said, "Are you sure you have all understood me?" Então, qual é a forma indireta correspondente à forma direta, né? A forma direta é essa daqui, né? Então, ele quer o report de speech dessa frase aqui. Vamos lá. Lembrando que isso aqui é uma pergunta. Então, tome cuidado com isso. Pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Qual é a resposta correta aqui? Letra D. Tá? The teacher asked if they were sure they had all understood him. Então, novamente. The teacher asked if they were sure they had all understood him. Então, é isso, né? Tá? Por quê? Então, é uma pergunta, né? Então, então asked, né? Questionou, perguntou.
Então, esse é o verbo correto. E está no passado, né? Certinho, belezinha. Por que o if aparece aqui nessa questão? Perceba que na estrutura principal, aqui na frase original, não tem palavras de pergunta. Lembra de palavras de pergunta? What, when, where, who, tantas outras aí, how long, né? Então, essas questions words, né, que a gente chama, não tem aqui na frase principal. Então, quando não existe question word, a gente pode usar with ou whether. Tanto faz. São sinônimos, né? Se eu não me engano, weather é mais formal, né? Vamos dizer assim. Lembrando que o weather de C e o weather de clima é a mesma pronúncia, tá? Só se escreve de maneiras diferentes. Bom, então, are you? Qual que é o passado do are? Were. Qual que é o passado do are? Aqui está no present perfect, né? O famoso present perfect e tão temido por alguns alunos, inclusive eu. Bom, mas a estrutura é fácil, né? O difícil é usar ele, né? Bom, e então, perceba aqui que had, understood. Então, como eu falei, present perfect, presente perfeito. Então, o que a gente precisa levar? Esse tempo verbal para o anterior, que é o passado perfeito. Had, understood. Entendeu? Por isso. Então, por isso, a letra D é a correta. Porque tudo está voltando para o passado e tem o with, pois não temos question word na pergunta original, né? Na frase do professor aqui, né? Tá? Bom, vamos lá, pular para 3. Full vest de novo. Complete o diálogo a seguir. John, I congratulate you on your success. Peter, pardon me. John, I said. Então, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Bom, de novo aqui, questão correta, né? Alternativa correta, letra D. Dad, I congratulate you on your success. Tá? Então, letra D é a correta de novo, tá? Por quê? Presente, né? I congratulate you on your success. Como que você faz o passado dessa frase aqui no presente? Volta para o passado simples. Então, congratulated. Pronto, simplesmente isso. Só alterou o verbo, né? Mudou o verbo do presente para o passado. Simplesmente o resto da estrutura fica como tá, né? Como tá aqui. O that é opcional, você pode colocar ou não, tá? Como aqui todos têm o that, então tá? Não tem como fugir disso, tá? Aí se fosse assim, I said I congratulate you on your success, ou seja, tirando that, corretíssimo também. Inclusive, meu professor falou que quando você coloca o that, fica menos americano, né, do que eles costumam falar. Quer dizer que tá errado? Novamente, não quer dizer que tá errado, tá? Todo mundo vai te entender e ninguém vai falar, nossa, como você tá falando errado em inglês. Não, muito longe disso, tá? Então, é isso, tá? Praticar só aqui um pouquinho a pronúncia. John, I congratulate you on your success. Peter, pardon me. John, I said that I congratulated you on your success. Bom, vamos lá para a questão 4. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Então, assinala lá a alternativa que faz o report de speech dessa questão aqui, né? Bom, vamos lá. Novamente, letra D é a correta, tá?
Então, por que a letra D é correta? Porque, ó, de repente, né? Bom, vamos lá aqui, vamos ler aqui. Suddenly, Peter said to me, are you hungry? Daí, como que ficaria o reported speech? Suddenly, Peter asked me whether I was hungry. Percebeu? Ó, de novo, se você prestou atenção, né, se você está acompanhando o vídeo inteiro, a questão 3 eu falei que quando não tem palavra de pergunta, a gente precisa usar whether ou with. Tanto faz. Então, perceba que apareceu aqui o whether, tá? Como na alternativa que corresponde à correta, né? E por que I was hungry? Perceba, o Peter perguntou para mim. Como que eu falo eu estava com fome, né? Como que eu falo no passado, né? I was hungry, né? Aqui eu tô levando, aqui é o verbo to be conjugando com you, né? Aqui é o was conjugando com I, né? Então, por isso que fica I was, ok? Então, sempre lembrar que a gente precisa levar a pergunta para o passado e não há inversão, tá? Percebeu aqui que não há inversão, não existe inversão aqui, tá? Então, é como se fosse uma frase positiva no passado, tá? Então, é isso aí. Bom, vamos lá para a questão número 6. Por que eu vou pular para número 6? Porque a 5 eu fiz no livro, hein? No vídeo anterior, tá? Então, se você quiser ver a resposta da número 5, que é essa daqui, que eu não vou refazer, fica lá à vontade e assista o vídeo para ver se você acertou ou se você já está confiante e já só confira aí como que é a pergunta e responda por conta própria, ok? Bom, vamos lá. Questão número 6. Agora do Mackenzie. Jeff said to Meg, "You don't understand me." Então, vamos lá. Qual que é a resposta correta aqui? Resposta correta, letra A. Jeff told Maggie she didn't understand him. Por quê? Bom, até agora eu acho que a gente não fez nenhuma tirando sem o verbo to be, né? Então aqui perceba que a gente está usando o verbo understand. Quando a gente não usa o verbo to be, a gente tem que usar, para fazer uma negativa, né? A gente tem que usar o didn't, né? Que é o passado do don't, ok? Então, por isso que essa é a resposta correta, tá? Então, ó, lembrando que aqui também o passado do verbo tell é o told, então, lembra, tem que levar tudo para o passado, né? Eu tô levando todas as ações para o passado, tá? Um tempo anterior da frase de origem, a frase original. Ah, então por que aqui não Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. Bom, her. Por que não é her? Ou me, né? O pronome oblíquo é me. Porque perceba, ó, é como se eu estivesse falando, né? Jeff told Maggie she didn't understand him. Jeff disse a Maggie que ela não entende ele, tá? Então é por isso que essa é a resposta correta, tá bom? Perdão aí pelo toque no celular, né? Mas eu não vou cortar não essa parte e nem refazer essa questão. Bom, vamos lá. Número 7. Are there any messages for me? Sorry, said Helen. Então, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. Deixa eu dar um zoom aqui. Oh, caramba. Ih, não vai dar. Corta a palavra. Bom, então, qual que é a resposta correta aqui? Letra D. Helen asked if there were some messages for her.
tá? Por que essa é a resposta correta? Bom, novamente, eu vou bater na tecla que não existe palavra de pergunta. Então, tem que ter o if. Só por aí, ou whether, né? Beleza. Mas aí vai a próxima dica. É uma pergunta, né? Eu preciso inverter a pergunta? Não, eu não preciso. É o verbo to be aqui, né? Então, a gente está invertendo o sujeito com o verbo. Mas como a gente está fazendo um reported speech, não precisamos mais fazer a inversão. Então, é uma frase, nesse caso, né, como uma pergunta positiva, então a frase que a gente vai fazer usando o reported também é positiva. Tá? Ok? Bom, outra dica que eu posso dar, por que essa é a resposta correta? Bom, o asked aqui é chovendo molhado, né? Tá no passado corretamente. Aqui teve o if, beleza, correto. Sujeito there, né? Que é o verbo a, né? Que a gente não é o verbo a, né? Desistir. Were, ó, passado do are é were, correto. E aqui que é a grande, acho que aqui é o pulo do gato, tá? Por quê? Quando a gente vai fazer perguntas e a gente precisa usar any ou some, o N a gente usa para fazer perguntas e negativas, né? Se eu não me engano é isso. O some a gente usa para fazer perguntas também, tá? Mas é quando a gente está oferecendo algo, né? Quando a gente está ofertando algo para alguém, ok? Então é por isso, ok? Aí o messages, ok, correto, for her, correto de novo. Por quê? Porque a gente tá falando de uma mulher, então é for her, né? Não é for she, que nem tá aqui, né? Tem que ser o pronome objeto, né? Não pronome reflexivo, nada disso, tá? Então, novamente, aqui tá certo porque o verbo no passado tá correto, tem o with, tem o there, né? Que tem aqui, então tem que ter na frase do reported. O verbo are, o to be, tá conjugado corretamente. É some, de vez any, né? Messages tá correto porque tá no plural. E o for her, né? Aqui, basicamente, o resto, né, da frase aqui fica igual, né? Messages for her. Bom, é isso, tá? Espero que tenha entendido aí. Que tenha ficado um pouco claro. Ok? Bom, número 8, Mackenzie. The director said to the boys, behave yourselves. Tá? Então, veja aí qual que é a resposta correta que eu já vou falar. Resposta correta, letra C. The director asked the boys to behave themselves. Então, letra C é correta. Então, por que a letra C é correta? É como se a gente estivesse fazendo o reported speech, né? Então, o diretor disse aos meninos para eles acreditarem em si mesmos, né? Para eles acreditarem. Aí você me pergunta, por que tem o to? Porque é uma voz de comando, né? A gente está reportando um comando, né? É tipo, acho que é como se encaixaria, acho que como algo no imperativo nosso, né? Então, por isso que é to behave, tá? E como a gente que está reportando, então deve ser himself, yourselves, themselves, né? O diretor disse a eles para eles acreditarem em si mesmos. Eles acreditarem, tá? Então, por isso que é them, ok? Então, lembrando que o report de speech, quando se trata de comando, a gente está reportando um comando, a gente tem que usar o verbo no imperativo, tá? Por exemplo, aqui que nem eu estou vendo aqui no livro. Então, he told me to keep
still, né? Ele disse para continuar, né? Para seguir. Ou the police told people to move on. Então, a polícia disse para eles seguirem, né? Para eles vão em frente, né? Segue seu percurso aí, segue seu caminho, né? To move on, tá? Então, é por isso, ok? Reportando uma ordem, né? Vamos dizer assim. Então, quando se reporta uma ordem, a gente tem que usar o imperativo, né? O verbo no infinitivo, perdão. Número 9, que é a questão aqui mais longa. Mackenzie, the patient, said to me, how long have the doctors been operating her? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas letra correta, letra A, tá? Então, the patient asked me how long the doctors had been operating her. Essa aqui é extrema. Se você pegou as dicas, é extremamente fácil, né? Simplesmente levar a pergunta pro passado, né? Então, se aqui tá no present perfect, a gente volta pro past perfect, tá? É sempre assim, tá? A gente tem que levar a frase pro tempo anterior. Então, se está no present perfect, a gente leva para o passado perfeito, né? O past perfect. Se está no passado simples, também levamos para o past perfect, ok? Então, por isso que a letra A é a correta, tá? Aí, olha aqui, ó. Como existe a palavra de pergunta, ela permanece, tá? No reported. Ela não é excluída e a gente não usa with ou were, ok? Daí, aqui a estrutura segue aqui, né? Lembra que eu falei que o verbo to be a gente não faz a inversão? É a mesma ideia aqui, né? Quando a gente está usando o present perfect, reportando a ideia, né? Ó, não é, ó, o verbo auxiliar, ele está depois do sujeito, normal. Ele é uma estrutura positiva, tá? Como a frase aqui original é positiva, a gente vai fazer positiva também, tá? Então, por isso que é a letra A, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E é isso. Até mais. See you soon.